Funcionário público especial. Não tenha medo, a névoa ela vem para te matar, levando aqueles que não almejam morrer agora para uma morte horrível e lamentável. Infelizmente, dessa vez, o grupo das Forças Especiais da Poeira Amarela, do Ministério do Meio Ambiente, chegou tarde demais. Porém, um sussurro das mortes dos inocentes gravava em seus corações pedindo vingança, já que a vida deles foram ceifada pela Poeira Amarela. Tudo começa com Hamaru, ele só queria virar um servidor público. Só que ele tinha um problema, ele tinha ataques de pânicos e uma crise de ansiedade muito forte, que fazia seu corpo todo tremer e ficar totalmente descontrolado, a ponto dele até desmaiar. Mas dessa vez, e pela sua mãe, ele iria tentar. No começo da entrevista, o entrevistador ficou muito contente com algumas respostas que ele dava. Eram respostas cirúrgicas e muito precisas. O entrevistador resolveu tirar ele da casinha dele, perguntando para Hamaru uma situação que deixaria ele desconfortável. Porém, Hamaru começou a pensar, já que ele não se recordava naquele momento de uma situação assim. Mas quanto mais ele cutucava o lado obscuro da sua mente, mais o lado obscuro da sua mente puxava ele para dentro. Uma lembrança que foi esquecida, que assombrava ele há muito tempo atrás, retornou para ele. O estresse dessa lembrança foi tamanho que Maru saiu da entrevista hospitalizado. Ao retornar para sua casa depois desse dia estressante, Maru o mesmo se questionava como que ele não conseguia arrumar um trampo. Por ele ser um adulto, ele também estava muito cansado de ser sustentado pela sua própria mãe. Mas a mãe dele não ligava, já que a mãe dele sabia dessa situação que ele tinha, desse estresse, também dessa ansiedade que ele tinha. Então, para que ele não se esforçasse muito, ela ia deixando ele ir se abrindo aos poucos. Uma vez Maru, ele leu em algum lugar que para ele seguir em frente, ele precisa confrontar o seu passado. Todo esse estresse que ele se lembrava começou na ilha Gangwon. Como ele não tinha nada a perder, ele acabou indo para lá. Mas ao chegar lá, as lembranças e essas memórias que ele havia esquecido começaram a vir sobre ele como se fosse um turbilhão de emoções. Essas memórias o guiavam para o seu pai falecido. Depois de fazer a oferenda para o seu pai, honrando a memória dele, ele achou que finalmente ele tinha se libertado dessa maldade que acontecia com ele. Porém, a poeira começou a cobrir todo o lugar. E no meio daquela neblina, ele viu uma pessoa estranha. Mas na verdade era uma criatura que acabou vindo sobre ele e atacou ele do nada. Ele não entendeu porquê. E depois de anos passando por essas emoções incontroláveis sobre ele, ele finalmente achou que seria livre. Mas agora a sua liberdade durou pouco tempo, já que ele vai morrer. E ele não queria morrer. E como uma voz sussurrando em seus ouvidos, mandando Maru consumir aquela coisa, e como um instinto animal, ele resolveu morder o seu agressor. E ao acordar, Maru foi achado pelo grupo das Forças Especiais do Meio Ambiente. Eles viram que Maru era diferente, já que Maru sobreviveu a um ataque de um monstro da poeira. E levaram ele para a posse de recrutamento. Foi totalmente aleatório. Só para dar um resumo bem básico, o mundo acabou se ligando com o abismo. E das montanhas sai essa poeira, que são os demônios que saem desse abismo. Esses demônios são chamados de Nashal. Os seres humanos, ao enfrentar esses demônios e acabar sobrevivendo, eles meio que ganham o poder desse demônio. O nosso protagonista ele foi arrastado porque eles pensam que ele ganhou esse poder desse demônio. Mas o buraco dessa história é muito mais embaixo. Ele vai ter que descobrir. O aventureiro que foi traído foi ressuscitado como morto-vivo sem paralelo. Maldito seja aquele que nos obrigou a sonhar. Quando o Chrome ele era uma criança, ele teve que presenciar a pior dor que uma pessoa poderia presenciar. A sua mãe e seu pai sendo devorados por monstros. Com essa motivação forte no seu coração, ele decidiu se tornar um caçador, para vingar a sua mãe e seu pai e proteger o máximo de pessoas possíveis contra os monstros. Quando uma criança geralmente faz 12 anos, Deus ele abençoa essa criança com um despertar. E assim, essa pessoa tem poderes para enfrentar esses monstros. Por causa disso, ele sempre fazia preces, mas ele foi ouvido. Ele correu até o padre do orfanato para falar que ele despertou. A sua habilidade era muito rara, não tinha nenhum registro sobre ela, então ele teve que descobrir tudo sozinho sobre a sua habilidade. Isso fez com que ele fosse obrigado a viver o máximo possível, passando em muitas situações humilhantes como um caçador, vagando de grupo em grupo, já que a sua habilidade era renascimento. Ele poderia tanto revivê-lo, tanto reviver algum membro da sua equipe que morreu, mas ele só podia fazer isso uma vez por dia, então meio que era uma habilidade inútil. Ele era muito esperto, ele se aperfeiçoou nas dungeons, então ele sabia vários momentos, várias situações que as dungeons poderiam levar as pessoas. Então, além de ser um bom curandeiro, já que ele poderia reviver alguém por um dia, ele também tinha uma ótima perspectiva das dungeons, então ele também poderia ser um guia. Ele tinha um sonho de se tornar um aventureiro de ranking muito alto, mas devido à sua habilidade ser uma habilidade bem inútil, ele teve que baixar a cabeça por muito tempo e ele não conseguia passar do level 9. Nesse dia ele estava numa dungeon de rank E. O mesmo acabou notando que o monstro, que era o Diabetre, estava muito estranho. E ele tentou dizer para as pessoas ali que eles deveriam recuar um pouco, mas como ele era a minoria, ele não foi ouvido. Eles foram atraídos para um ninho de Diabetre. Vendo que todos iriam morrer, o líder daquela expedição resolveu sacrificar Chrome.
fome. Por ele ser muito fraco, ele não pôde fazer nada, ele foi traído, simplesmente teve sua pele, sua carne e seus ossos devorados pelos diabetes. Tudo que ele via na sua mente, tendo aquela morte dolorosa, era pensando na sua irmã, que achava que ele era um inútil, e aqueles sonhos que ele teve de finalmente proteger sua irmã, proteger o país, estava tudo sendo jogado fora. Ele tentava pensar nisso para poder não lembrar que a carne dele está sendo devorada. Chrome não sabe o que aconteceu, mas ele acabou sendo revivido. A sua habilidade, que era uma habilidade que podia fazer ele ser revivido, meio que se camuflou naquele ambiente, já que o ambiente das dungeons é um ambiente maligno. E ele acabou sendo revivido como Witch, que era um monstro de rank E. Só que ele percebeu que esse monstro poderia evoluir. Vendo isso, ele decidiu testar algumas coisas. Assim que ele derrotou um Goblin, ele percebeu que ele evoluiu bem mais rápido do que ele iria evoluir como um caçador. E ele entendeu que nessa nova forma ele não sentia nem fome nem vontade de dormir. E isso fez com que ele ficasse com receio dele perder a humanidade. Então ele resolveu ir para logo de level 5 para poder ver se conseguia ter uma forma humana para sair logo dessa dungeon. E usando um pouco da sua inteligência, ele sabia que ali tinha uns monstros um pouco mais de level mais alto. Por ele ser um esqueleto, ele decidiu ir atrás de um Red Rias, que seria um monstro carniceiro. Depois de muito esforço lutando contra aquela criatura, ele finalmente conseguiu chegar ao level 5 e evoluiu para uma forma de Ghoul. Maldito seja aquele que nos obrigou a sonhar. O aventureiro comedor de monstros. Em algum lugar sob a Balona, que era uma cidade na fronteira, esse era um território que apresentava várias modalidades de dungeons. Sobre essas dungeons existia uma que chamava Miasma, pelo fato do seu ar ser bem venenoso. Esse era um ambiente que era muito confortante para Rudos, conhecido como Carniceiro do Miasma. Por ele ser um caçador de rank E, ele era a única pessoa que conseguia andar livremente nesse ambiente. Nesse mundo, as pessoas têm chance de nascer com habilidades únicas, e ele nasceu com uma habilidade que permitia com que ele ficasse vivo, mesmo em ambientes que eram venenosos para as pessoas. Para todos, ele era um lixo, já que para um caçador, ele precisa ter uma habilidade de ataque, não uma habilidade que defendia ele próprio. O ruim dessa habilidade é que ela só funcionava em ambientes hostis, então muitos caçadores aproveitavam que ele ia lá coletar esses materiais para depois saqueá-lo. Por ele ser muito fraco, ele tinha que pedir obrigado e ainda tinha que agradecer eles. A implicância com ele era muito severa. Algumas pessoas, para preencher os seus egos vazios, o agrediam simplesmente por ele estar perto deles. Rudes, ele sonhava em ser um caçador muito forte, mas os sonhos não colocariam comida em sua mesa. No dia seguinte, ele resolveu ter a sede da guilda para pegar mais uma recompensa. E ele descobriu que existia uma nova dungeon, que era de rank D, só que por ele ser um rank E, ele não poderia entrar nessa dungeon, ele foi proibido de entrá-la. Por sorte, Bay resolveu chamá-lo para ser um carregador de materiais. Pela fama de Rudes, algumas pessoas acabavam meio que ignorando ele e não queriam aceitar ele. E foi exatamente o que aconteceu com o grupo de Bay. Só que ele era acostumado a ser tratado como lixo, então ele simplesmente, por ele querer entrar nessa dungeon para poder ver como é que é por dentro, ele resolveu ir com eles. Ao adentrar na dungeon, Rudes falou para que eles fossem mais devagar para poder mapear a dungeon. Lógico, eles ficaram putos com ele, mas Bay, por concordar com ele, eles acabaram abaixando a cabeça para ele. Assim eles começaram a avançar, porém eles não perceberam que eles estavam indo longe demais, e um Minotauro que era de rank B acabou aparecendo naquele lugar. E foi aí que Rudes entendeu por que eles chamaram ele para ir até lá, para usá-lo como isca caso acontecesse uma coisa dessa. Depois de ser apunhalado literalmente pelas costas, Rudes, usando a sua última força, ele acabou desviando do machado. Pela força do Minotauro ser de rank B, aquele ambiente não foi programado para ele, então aquele lugar acabou desabando. A queda fez com que o Minotauro morresse. Rudes, ele foi salvo porque ele caiu sobre o Minotauro, e agora naquele ambiente, sozinho, com muita dor e com fome, ele se lembra do que seu pai dizia para ele. Seu pai foi um caçador há muito tempo atrás, antes de seu pai falecer numa dungeon. E ele dizia para ele que ele tinha que sobreviver não importa o que ele fizesse. E a única coisa que ele poderia fazer naquele momento era comer a carne daquele monstro. Comer carne de monstro é um tabu, porque as pessoas sabem que acontece 3 tipos de coisa quando você come uma carne de monstro. Primeiro vem um frenesi, você começa a matar tudo e comer tudo. E depois você é presenteado com uma dor de cabeça e uma náusea enorme. E por último, é uma morte dolorosa, já que você acaba enlouquecendo. Rudes, ele sempre aceitou ser humilhado por todos, mas dessa vez eles foram longe demais, usando ele como uma mera isca. E pela sua vingança, de se vingar não só dessas pessoas que extraíram ele agora, mas de todo mundo que sempre pisou nele, ele vai tentar sobreviver, custe o que custar. O assassino da lua. Tudo começa com Luli. Ele era o diretor de desenvolvimento de jogos de uma empresa chamada Destino. O mesmo ele estava sendo demitido nesse dia. Luli tinha um grande pressentimento, que essa empresa sabia o que aconteceu com seu irmão mais velho. O seu irmão acabou desaparecendo. Só que o seu irmão acabou deixando mensagens criptografadas. O nosso protagonista descobriu que se ele quisesse alguma resposta sobre o que aconteceu com seu irmão mais velho, ele teria que ver alguma coisa nesse jogo que estaria sendo lançado, já que seu irmão trabalhou nesse jogo, na fase beta do jogo, antes dele desaparecer, que era o jogo Lua da Fantasia. E o irmão dele acabou deixando instruções para ele, para como ele vai conseguir achá-lo.
Prota até entrou de cabeça nesse projeto para tentar descobrir as coisas mais sobre esse jogo. Por ele ter mexido muito nesse vespeiro, ele acabou sendo demitido. Entretanto, isso não importava para ele. Nesse dia, exatamente à meia-noite, iria lançar a fase original do jogo. Luli não estava sozinho nessa busca, ele tinha o irmão mais novo dele. O irmão mais novo dele conseguiu, através de algum contrabando, essas roupas que fariam que ele pudesse entrar nesse jogo antes de todo mundo. Assim que acabou dando horário, os dois acabaram entrando dentro do jogo. Só que Luli sabia de coisas que ele não poderia revelar para o seu irmão mais novo. Ele tinha receio de levar o seu irmão mais para baixo, o seu irmão mais novo. Então ele não queria contar muita coisa para ele, para que ele não se afundasse mais. E por isso ele falou pro seu irmão iniciar o jogo sozinho, sem ele. O seu irmão queria fazer alguma coisa dentro do jogo, depois os dois iriam se encontrar. E o seu irmão foi seguir o jogo sozinho. Antes dele ser demitido, ele acabou botando alguns códigos dentro do jogo para que ele pudesse ter 3 itens. E depois que ele conseguiu ativar esses códigos, que seria um hack, mas para ele não se importava, já que ele precisava daqueles itens ter uma chance de encontrar o seu irmão mais rápido. Que era um bracelete que funcionava com qualquer tipo de classe, então independente da classe que ele tivesse, esse bracelete iria funcionar. E a outra era um livro que tinha 10 páginas. E por último era um pergaminho que poderia fazer ele mudar de classe. Lógico, as classes ainda não foram lançadas e as pessoas ainda não têm chance de comprar uma classe, então ele iria começar com uma vantagem. E a classe que ele escolheu era uma classe chamada Asura, só que não saiu totalmente como ele planejou, já que quando ele ativou essa classe, ele não ficou na vila, ele foi lançado para outro lugar, que era um lugar onde tinha um monte de corpos de esqueleto. Como ele era um esqueleto, o necromante que acabou invocando ele, entre aspas, achou que ele estava desobediente, então resolveu eliminar, já que nosso protagonista estava falando por consciência própria. Por sorte, o monstro muito enorme, inconscientemente, acabou salvando ele. Essa nova classe que ele estava, ele sabia que, mesmo sendo muito poderosa, ela ainda precisava ser upada. Então ele precisaria concluir algumas missões. E o sistema do jogo geralmente guia as pessoas para as missões. E ele avisou para o nosso protagonista que a 100 km havia começado a sua primeira missão. E como ele não tinha muito tempo a perder, ele resolveu seguir logo o passo para tentar concluir logo essa missão. Ele andou entre a vida e a morte para conseguir chegar no lugar para finalmente fazer sua primeira missão. Devido a ele ter andado muito e ter passado por muitas situações de vida e morte, ele acabou vendo um grupo que estava adentrando num portal. Então ele resolveu falar pro sistema que ele iria passar por ali. Só que o sistema falou para ele que aquele ali não é o lugar que ele deveria ir. Eu sou um anjo da morte. Esse foi o dia que o mundo teve que se unir. De repente os céus se abriram. Essa foi a primeira vez que os humanos sabiam que a extinção estava perto dos seus olhos. Por sorte, eles receberam uma mensagem dos céus. Caso eles desbravassem e pegassem uma chave dentro do mundo daqueles monstros, eles poderiam acabar com essa calamidade. Entretanto, eles não possuíam muito tempo. E por isso, um grupo de humanos que haviam despertados se uniram para contra-atacar naquele mundo dos monstros. Depois de uma batalha lendária que durou não se sabe quanto tempo foi, finalmente os humanos chegaram ao limbo daquele mundo e pegaram aquela chave que libertaria eles. Agora os humanos eles poderiam trancar aquelas celas que tanto deixaram eles presos. Porém, algo aconteceu. Os despertados viram aquilo como uma oportunidade. Eles poderiam levar aquela chave. E foi nesse momento que a Era do Despertado surgiram. Em certo período do tempo, eles poderiam lutar contra aqueles monstros e coletar materiais e vender no mundo humano, assim ficando muito rico. Geralmente, quem seria louco bastante para entrar no portal, por conta própria, seria só o Despertados. E Feng, mesmo não sendo um despertado, ele precisava correr esse risco, já que a sua irmã tinha uma doença muito séria e ele precisava juntar dinheiro para pagar as despesas médicas. Por causa desse motivo que ele arriscava suas vidas todos os dias, como lojistas, que são pessoas que geralmente facilitam para os despertados. Eles meio que são os faz-tudos, eles coletam materiais, eles dão água para eles, deixam a vida do despertado um pouco mais tranquila lá dentro do portal. Feng fazia isso regularmente, ele sempre ajudava os outros despertados. Como mais um dia normal, depois de colher os núcleos, ele resolveu dar água para os despertados que estavam lhe pedindo. Mas aquelas pessoas começaram a ser agressivas com ele e começaram a agredi-lo, simplesmente porque eles podiam. Depois de uma agressão tão pesada que ele sofreu, eles acabaram jogando o corpo dele para que os monstros comessem. Mesmo naquele momento difícil, uma presa ela não morre sem lutar. Só que dentre aqueles monstros habitava uma criatura evoluída, que são criaturas que geralmente comeram tantas outras criaturas que elas ficam mais fortes. E Feng não poderia fazer nada contra aquela criatura, a não ser esperar sua morte dolorosa. E por sorte um anjo ouviu a sua tristeza. Pessoal, eu vou parar por aqui porque esse manhwa é bem novo, só tem 3 capítulos, então eu vou deixar com vocês para descobrir.